A graça e a paz, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais um programa para a glória do nosso Deus. Quero convidar os irmãos para assistirem conosco os nossos programas especiais na quinta e no domingo pela manhã, sobre missões. Esse mês de agosto é o mês que a nossa igreja separou para podermos falar, meditar e poder trazer mensagens relacionadas a este tema. Nós teremos a presença nestes programas de pastores que estão no campo missionário. Por isso eu quero convidá-lo para não perder estes programas que vão acontecer na quinta-feira, às 19 horas, e no domingo, às 9 horas pela manhã. Nesse instante, nós vamos ouvir um cântico que fala sobre o amigo, esse nosso grande amigo que é o nosso Senhor Jesus. Todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e Ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era Ele. Esse mundo, amor tão grande pode ter, entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era Ele. Amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu
O texto da nossa reflexão desta noite se encontra em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Nós vamos fazer a leitura desse texto da palavra do Senhor, de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, que diz assim: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Nós vamos, nesse instante, ouvir mais um cântico ao nosso Deus. Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas eu
salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Antes de iniciarmos a nossa mensagem desta noite, eu gostaria de orar, pedindo para que Deus possa falar aos nossos corações através da exposição de sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque a tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz. A tua palavra, ó Deus, tem prevalecido, ó Deus, pelos séculos. E a tua palavra, ó Deus, tem nos dado a direção e nos ensinado o que nós devemos fazer. Nesse instante, nós clamamos ao Senhor, para que o teu Espírito, ó Pai, possa nos capacitar, tanto na transmissão como na recepção da tua palavra. Não deixe, ó Deus, que o homem fale, mas que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. O texto que nós iremos meditar nessa noite, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, ele começa com a transfiguração de Jesus. Então, Marcos, capítulo 9, nós temos aqui Cristo, um texto anterior ao nosso, convidando alguns dos seus discípulos para subir a um monte. Diz assim, Marcos, capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. É muito importante isso aqui dentro do nosso texto. Levou a um alto monte. E nesse alto monte nós temos o relato da transfiguração de Jesus.
Esses discípulos, eles têm uma experiência maravilhosa, onde eles conseguem ver a Cristo de forma resplandecente. E é mostrado para eles aqui, é dado a eles uma experiência em que eles ouvem a voz de Deus dizendo: "Este é o meu filho amado". E aí nós temos, na continuação do texto, no versículo 9, a expressão "ao descerem do monte". Isso é para mostrar para os ouvintes, aqueles a quem o evangelho está se destinando, que foi provavelmente escrito para cristãos que viviam em Roma. O propósito do evangelho de Marcos, Marcos foi extremamente influenciado por Pedro. Pedro, ele traz essa narração e Marcos é quem registra. Então, o Evangelho segundo Marcos, na realidade, tem Pedro. E o propósito deste Evangelho foi suprir uma necessidade da época em que Roma, que era a cidade central, tinha uma igreja e ali os crentes precisavam de informações sobre Cristo. Então, Marcos, ele escreve esse Evangelho para essa igreja. Provavelmente foi para essa igreja. E aí, dentro do Evangelho, nós temos uma característica em que ele é o mais curto de todos os outros. Se você relacionar Marcos com Mateus, com Lucas e com João, Marcos é o mais sucinto. Ele passa as informações de uma forma mais rápida, mais dinâmica, mais direta ao ponto. Essa é a característica do Evangelho de Marcos. E Marcos tem o propósito de mostrar a Cristo como o Deus homem, todo-poderoso. Existe dentro do texto uma visão muito romana de como os romanos enxergam as coisas. Então, Marcos mostra um Jesus que é o Todo-Poderoso, é um Deus, mas também um homem. Então ele mostra essas duas coisas e traz uma mentalidade, uma linguagem romana dentro dessa narração. E aqui é prova disso, esse relato, esse contexto que nós estamos observando aqui no capítulo 9. Nós temos um Jesus homem que sobe ao monte, leva os seus discípulos e lá é revelado, é mostrado o Filho de Deus tendo uma experiência, algo sobrenatural. Os romanos conseguem observar e ver que esse Jesus homem não é um homem comum, normal, mas é o próprio Deus que veio e esteve no nosso meio. Então, depois dessa experiência do monte, tanto Jesus como os seus discípulos descem. E o nosso texto, que é relatado a partir do versículo 14, mostra que quando eles descem do monte, e aqui nós temos a presença só de alguns dos discípulos, somente Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. No versículo 14 diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Então a ideia é que 3 discípulos estavam com Jesus e os outros 9 ficaram embaixo, na parte de baixo do monte. E Marcos tem uma característica de se preocupar com a cronologia dos fatos, diferente de Mateus, diferente de Lucas e de João. Ele faz questão de fazer uma narração cronológica. Então, depois desse evento do monte, da transfiguração, que ele desce,
No outro dia acontece isso. Eles se dirigem para esse local e ali Cristo pode observar que em volta dos 9 havia uma numerosa multidão, como diz o texto aqui, ao redor deles, e havia uma discussão com os escribas. Os escribas estavam discutindo com Jesus. E o versículo 15 diz: E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. Algumas pessoas dizem assim, que surpresa porque Jesus, quando desce do monte, ele está resplandecente. Mas não é esse o sentido aqui. Surpresa aqui porque ele chegou de uma forma em que eles não esperavam. Porque a transfiguração tinha acontecido um dia anterior. E agora Cristo já tinha voltado ao normal, já estava com suas vestes e de forma normal ele aparece aqui nessa situação. E a surpresa é porque eles não esperavam a Jesus, não esperavam que Jesus pudesse chegar naquele momento. Então, os discípulos que estavam discutindo com os escribas, quando Jesus aparece, a multidão se volta, ela começa a correr até Cristo Jesus para que ele pudesse falar ou fazer alguma coisa que eles pudessem contemplar. E aí, nesse capítulo 9, do versículo 14 ao 29, a ideia central que aparece aqui é incredulidade. Então, nós temos o monte, a descida desse monte, o povo fecha em volta de Cristo, fica surpreso com a presença de Cristo, e juntamente com esses fatos, é repetido essa ideia dentro do texto. Ó geração incrédula, Jesus se referindo ao que tinha acontecido no momento dessa discussão, dessa problemática entre os discípulos, os escribas e um pai de um menino que tinha um filho endemoniado. Então Jesus diz, olha, geração incrédula. Essa ideia é repetida no versículo de número 22, quando o próprio pai, ao fazer o relato, ele se vira a Cristo Jesus e ele faz essa colocação aqui no texto, usando a expressão se o Senhor pode fazer alguma coisa, trazendo essa ideia de dúvida, trazendo essa ideia de incredulidade dentro do texto. E o próprio Jesus, se o Senhor pode, Jesus coloca isso em pergunta, e a expressão tudo é possível ao que crê. O pai reconhecendo a sua fragilidade, o seu problema, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, o pai aqui mostra uma incredulidade em relação ao seu filho, que estava endemoniado, que estava dominado por um demônio. E tem muita gente que pergunta, mas o que significa possessão demoníaca? De uma forma assim mais completa, a definição, possessão demoníaca é um descontrole emocional, psíquico e comportamental, comportamento humano em geral. Então, se nós pegarmos a possessão, é quando um demônio ele está no corpo de alguém, ou ele acaba assumindo o corpo de alguém, e as três coisas acabam sendo afetadas. Questão emocional, psíquico e comportamental. Então nós temos um problema que a possessão traz, em que a pessoa que está endemoniada, ela não tem consciência, o seu comportamento, as suas atitudes e muitas vezes até o seu organismo é afetado por essa possessão
demoníaca. Então esse pai leva para os discípulos o seu filho para que eles pudessem expulsar esse demônio. E é mostrado dentro do texto que os discípulos eles não conseguem realizar tal feito. Então o pai, quando Cristo aparece, ele conta o caso e pede para que Cristo possa expulsar o demônio. Mas o tema principal que está em volta aqui é a incredulidade. Tanto dos discípulos, como dos escribas que discutiam com os discípulos de Jesus devido à sua incredulidade, como também do próprio Pai, quando ele se dirige a Cristo Jesus, ele também tem dúvidas, ele não acredita, ele coloca o se o Senhor pode, se o Senhor tem condições. Então a incredulidade é o tema, é a palavra-chave aqui do texto. Eu gostaria de meditar nesta noite sobre um tema que está relacionado com esse contexto. Porque alguns exegetas fazem um paralelo aqui entre a transfiguração de Cristo, a sua descida, e quando eles chegam lá embaixo, é revelado, é mostrado a incredulidade. E é feito um paralelo com a história de Moisés. Moisés, ele esteve no monte e, de forma bem parecida com Cristo Jesus, lá, esse contato com Deus fez também que ele resplandecesse. É tanto que quando Moisés desce do monte, ele teve que usar véu, porque o seu rosto brilhava, resplandecia. E no monte, em cima do monte, eles têm acesso à presença de Deus, existe uma comunhão, um envolvimento, uma relação maravilhosa, uma experiência maravilhosa com o Senhor. Ao descer do monte, Moisés encontra o povo adorando o bezerro de ouro. Então, há um paralelo aqui entre essa história de Moisés e a de Cristo. Claro que com suas devidas diferenças. Porque lá em Moisés, a situação foi muito mais grave, porque além da incredulidade, houve a idolatria, houve o culto e outras coisas mais. E aqui nós temos uma incredulidade, mas não da mesma forma que foi relatado lá no Antigo Testamento sobre a história de Moisés. Mas essa ideia do monte e da descida do monte, eu gostaria de aproveitar essa figura e trazer uma palavra para o nosso tema, que é o precipício da incredulidade. Porque quando estão no monte, eles creem, eles adoram, eles têm experiência com Deus, é algo maravilhoso. E é justamente nessa descida, quando eles descem, lá eles acabam tendo acesso a uma realidade de incredulidade. E além disso, o texto que nós iremos expor agora, as suas partes, mostra que essa incredulidade, ela traz essa ideia de um abismo, traz essa ideia de uma situação que vai se agravando cada vez mais, a ideia de uma descida. Essa ideia também está presente dentro do texto, porque o precipício da incredulidade, as coisas vão se agravando, as coisas vão trazendo esse sentido de que as coisas vão ficando cada vez pior. Então, por isso que eu vou usar essa palavra, o precipício da incredulidade. E a primeira coisa que o texto nos ensina é que o precipício da incredulidade, ele traz a ideia de que sem fé não há poder. Sem fé, sem poder. Nós vamos voltar ao texto para que a gente possa compreender o sentido aqui.
Então nós temos aqui no texto de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 16, diz assim: Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito imundo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Diante desse relato, olha a reação de Jesus. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Então nós temos aqui, no relato da palavra do Senhor, que o próprio Jesus, ele traz o que é que está acontecendo. Ó geração incrédula, ó geração que não consegue crer, não consegue entender o propósito do Senhor. Então, o texto é muito claro com relação à incredulidade. E essa incredulidade, alguns interpretam que está relacionado aos escribas, ao Pai e aos próprios discípulos. Mas é interessante no texto, quando o próprio Jesus diz assim: até quando eu estarei com vocês? E aqui traz a ideia da missão. Jesus estava preparando os seus discípulos para que quando ele saísse, quando ele fosse embora, quando ele fosse assunto aos céus, os seus discípulos dessem continuidade ao ministério. Então, quando Jesus traz essa afirmação, nós entendemos, dentro do texto, que essa expressão, ó geração incrédula, ela está associada aos discípulos. Apesar que se aplique também ao Pai e aos próprios escribas. Mas a ênfase aqui recai sobre os discípulos de Jesus, devido a essa preparação. E a grande questão é a incapacidade que os discípulos têm de expulsar o demônio. E aí algumas pessoas dizem assim: mas vem cá, pastor, quer dizer que o problema desse menino era a epilepsia? Né? Isso não é verdade. Tem muitas igrejas e muitas pessoas que acreditam que pessoas que têm esse comportamento de cair no chão, de se bater, de espumar, né? Que é uma doença que é reconhecida pela medicina, que é a epilepsia. Muitos atrelam, associam a uma pessoa que está endemoniada. Mas isso não é verdade. Quero mostrar no texto que o texto ele não aborda a doença em si. O problema aqui não é esse. O texto, quando vai falar sobre o menino que está endemoniado, traz muitos sintomas da epilepsia, mas vai além dela. Porque o texto fala que ele está possuído de um espírito mudo. Então não é só alguém que cai no chão, ele se apossa dele, lança por terra e ele espuma, range os dentes e vai defiando. É muito mais do que isso. Tem a questão aqui que ele fica mudo. O texto mostra que o demônio ele agia com violência. Quando ele viu Jesus, ele cai no chão com violência. E o próprio pai reconhece que
isso daqui aconteceu na infância. Quando Jesus pergunta, o pai responde desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Então, o pai entende que existe uma ação ali sobrenatural, não é uma doença, não é um problema. E quando tem oportunidade, fica jogando o menino no fogo, fica jogando o menino na água para poder matar. O próprio pai enxerga essa questão espiritual. E um outro dado que o texto traz, que mostra que não é uma questão aqui de epilepsia, foi quando o próprio Jesus, no versículo 25, ele diz assim: vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Mudo e surdo. Então, essa é uma outra característica desse demônio. Então, além do menino ter esse comportamento, o menino também não falava e nem escutava. Então, isso mostra que aqui não é uma epilepsia, apesar de parecer, dos sintomas serem parecidos, mas vai além disso. Então, o sentido aqui é muito diferente. É uma possessão demoníaca. Mas a questão aqui é, se esse menino tem um demônio e esse menino foi levado até os discípulos e eles não conseguiram expulsar esse demônio do menino, qual o sentido, qual o propósito aqui? Nós já sabemos que envolve a incredulidade. O próprio Jesus reconhece que os discípulos foram incrédulos. Mas por que Jesus fala dessa forma? E fala desse jeito? Então eu quero mostrar para os irmãos alguns outros textos para que a gente possa ampliar a nossa visão e entender o sentido aqui de Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Se nós pegarmos em Marcos capítulo 3, versículo 14, do 13, aqui nós temos a escolha dos 12 discípulos. Mas aí o texto vai mostrar o seguinte: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. E um dos propósitos que o Senhor escolhe esses apóstolos, esses discípulos, é para que eles pudessem ser enviados a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Então, Marcos já traz logo de cara essa característica. E aí, dentro do texto, é colocado quando os judeus acusavam a Jesus de que ele era Belzebu, que ele estava possuído pelo Belzebu. Então, o texto, Marcos, vai fazer o seguinte relato no versículo 22. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, é uma espécie de um poder, de uma autoridade que Cristo tinha e que ele passou isso para os seus discípulos, para que eles pudessem expulsar. Cristo deu autoridade e poder para que eles pudessem expulsar demônios. A gente pode observar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 10, quando Jesus escolhe os 12. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar. Então, nessa escolha, o Senhor já deu esse poder, essa autoridade. Em Mateus, capítulo 10, versículo 8, é revelado isso novamente. Foi dado o poder de curar enfermos, ressuscitar mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Expulsem demônios. Então, são características. E em Lucas,
capítulo 6, ao falar sobre a escolha dos 12, Lucas diz, escolheu 12 entre eles. E dentro desse contexto, Lucas traz a mesma informação no versículo 18 e 19 do capítulo 6. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Poder. Essa é a expressão usada no texto, porque dele saía poder. E foi esse poder e essa autoridade que Cristo deu aos seus discípulos e apóstolos. Mas aí alguém vai falar assim, mas pastor, mas isso é uma coisa específica dos apóstolos. Isso não é verdade. Nós podemos observar aqui no texto a missão dos 70, que foge da figura dos 12 e se estende para todos os discípulos que Jesus tinha na época, em que Jesus enviou de 2 em 2 para que fossem evangelizar, pregar. E olha o que é que está registrado aqui em Lucas capítulo 10, dentro desse mesmo contexto aí. Diz assim, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui não é apenas um ministério apostólico dos 12, mas agora traz a figura dos discípulos como um todo, os 70. E o que é relatado logo após o retorno deles, Lucas registra com as seguintes palavras, em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Qual é o sentido, qual é o propósito aqui agora? Depois de nós lermos esses textos, nós agora temos condições de interpretar Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Quando Marcos está relatando esse fato que envolve a questão do endemoniado, os discípulos e Jesus, por detrás aqui, a figura não é o endemoniado em si, a figura do demônio, da criança, do pai, mas sim do poder que os discípulos têm o que eles tinham de expulsar demônios. E discípulos aqui, não só os 12, mas todos aqueles que andavam com Cristo, que de alguma forma serviam a Cristo, receberam esse poder e essa autoridade para expulsar demônios. Então, quando o pai do menino, ele não encontrou a Jesus, porque Jesus estava no monte, com os outros 3 discípulos. Ele pega o menino e leva para os discípulos de Jesus. Por quê? Porque esses discípulos, eles foram vistos por aquela multidão, por aquelas pessoas, expulsando outros demônios. Essa experiência já tinha acontecido. E as pessoas sabiam que eles tinham esse poder e eles tinham essa capacidade. Então, quando levam para os discípulos eles se colocam para expulsar aquele demônio, é porque Cristo já tinha dado poder e autoridade para que eles fizessem isso. Então, Jesus não estava presente e a todo instante ele expulsava demônios, eles curavam pessoas, eles faziam essas obras
que Cristo deu poder e autoridade para eles fazerem. Mas o que aconteceu aqui no texto? E aí o fato inusitado vem aqui. Eles não conseguem. Eles tentam, eles oram, eles tentam dar ordem, sai, né? E nada acontece. E aí começa uma discussão, os próprios escribas começam a fazer chacota ou começam a dizer que aquilo era impossível, que não existia isso, que eles não tinham essa capacidade. E é dentro desse contexto que Jesus aparece. E a multidão vem em cima de Jesus, talvez curiosa para saber o que iria acontecer, se Jesus ia ter esse poder e essa autoridade para expulsar esse demônio. Todos estão espantados, surpresos, né, com a presença de Cristo. E aí Jesus diz, olha, geração incrédula, porque sem fé não há poder. Sem fé, sem poder. Esse é o precipício da incredulidade. Quando o livro de Atos, capítulo 1, relata sobre o que iria acontecer com os discípulos, com os apóstolos, depois que Cristo morresse, ressuscitasse e fosse aos céus, assunto aos céus, Atos capítulo 1 diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês receberão poder. Esta foi a profecia que Jesus deixou para os seus discípulos. Mas aí o texto de Marcos capítulo 9 mostra que eles não detêm esse poder, eles não têm esse poder. Alguma coisa aconteceu que trouxe problemas aqui e eles não conseguiam expulsar esse demônio. Nós temos aqui a falta de fé. Sem fé, sem poder. A marca do discípulo de Cristo é crer. A incredulidade faz com que os discípulos de Cristo venham a perder esse poder, venham a perder essa autoridade que foi deixada por Cristo para todos os discípulos, sem exceção. Eu lembrei de um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás, em que eu estava evangelizando um rapaz que era espírita. E esse rapaz era muito cheio de filosofia e ele tentava explicar as escrituras à luz do espiritismo. E aí, quando eu estava pregando, evangelizando, eu percebi que ele tinha muita fé e confiança no centro espírita e nas sessões. Ele me contava as experiências que aconteciam lá dentro, né, quando o espírito descia e falava e fazia revelações. E aí eu fiz uma proposta para ele. Eu disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte. Nós estamos com um impasse aqui. Eu estou falando de Cristo, do Evangelho, e você de uma outra doutrina, de um outro conhecimento. Então eu quero fazer uma proposta. A minha proposta é o seguinte. Eu vou, primeiramente, no centro espírita, com você, e na outra semana você vai comigo na minha igreja. E aí ele ficou assim, sem entender, sem compreender. Ele achou interessante a proposta. Isso era uma sexta-feira. Ele falou, olha, faz o seguinte. Eu vou lá no Centro Espírita esse final de semana, vou conversar com os líderes, com as pessoas que são responsáveis. E na segunda-feira a gente conversa novamente. Chegou segunda-feira, eu procurei esse rapaz, e esse rapaz estava assim, cabisbaixo, triste. Eu me aproximei e falei assim, vem cá, e aí? Conversou lá, e
E ele sem querer dizer nada, sem querer falar nada. E aí depois ele se abriu comigo e disse o seguinte: olha, eu consultei aos meus líderes e eles consultaram os espíritos. E quando falaram, quando eles perguntaram se você podia ir lá, os espíritos foram categóricos. De forma alguma, não traga ele aqui de jeito algum. E aí eu aproveitei para evangelizar e para falar de Jesus para aquele rapaz. Eu disse o seguinte: tá vendo aí? Sabe por que é que os espíritos não querem que eu vá lá? Porque se eu for lá, eu vou clamar por Jesus. E o nome de Jesus tem poder. E coisas que você não vai esperar, que você não espera, vai acontecer lá. E é por isso que os espíritos, eles não aceitam, eles não querem, eles não permitem. Porque em Cristo Jesus, nós que somos servos de Deus, nós temos poder. Os demônios têm medo de nós. Os demônios fogem de nós. Isso aqui não é um pastor, não é um presbítero, não é, são todos nós. Porque nós recebemos esse poder da parte de Cristo. Qual é o sentido dessa questão de possessão demoníaca? Se você pegar o Antigo Testamento, você não vai encontrar possessões demoníacas. Essa questão de possessão demoníaca aconteceu naquele período antes de Cristo, né, dos testamentos, que começou a acontecer com mais frequência. É tanto que quando Cristo vem, já é uma coisa familiarizada, presente na cultura dos judeus, e aí Cristo começa a expulsar esses demônios, e Cristo traz poder para que os seus discípulos também tenham condições de expulsar. Isso é a representação do reino de Cristo aqui na Terra, do reinado, do milênio, que foi nos dado poder, foi nos dado autoridade para reinar com Cristo. Nós já estamos no milênio. O texto que é citado em Lucas capítulo 6 fala sobre o valente que foi amarrado. O reino de Satanás foi invadido. E nós, de alguma forma, já experimentamos, já temos vitória sobre Satanás. Porque o Senhor nos deu essa autoridade e esse poder para que os demônios pudessem nos submeter e nos obedecer em Cristo Jesus. É esse o sentido, é esse o propósito. Mas o que é que tem acontecido no nosso meio? Muitos discípulos, muitos que se dizem crentes, servos de Deus, estão com seus corações dominados pela incredulidade. E a incredulidade, ele traz um precipício. É possível alguém que crê em Cristo, alguém que é de Cristo, que é servo de Cristo, em algum momento da sua vida ser tomado por uma situação de incredulidade, de falta de fé. Os crentes também vacilam na fé, os crentes também fraquejam na fé. Isso é possível, isso acontece. E aí o que é que tem acontecido? Sem fé não há poder. Esse poder que Cristo trouxe, traz, nos deu como seus discípulos, sem fé nós perdemos esse poder. E aí qual é a consequência disso? É que muitos crentes estão sendo oprimidos pelo diabo. E aqui eu quero deixar bem claro, não creio em possessão demoníaca para crente. Crente não pode ter demônio ou ser controlado por um demônio. Porque quem tem o Espírito de Deus, neste tabernáculo, nesse corpo, não penetra Satanás. Mas o que tem acontecido muitas vezes é a opressão. Não é a possessão, mas a opressão demoníaca. Muito crente com medo, muito crente assustado, muito crente deprimido, muito crente passando por uma situação em que se sente fraco, se sente sem condições. E tudo isso está relacionado à fé. Quando a fé é abalada, quando nós perdemos a capacidade de crer, de confiar no nosso Deus,
nós perdemos o poder e a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Esta é a realidade de muitas pessoas. E a segunda coisa que o texto nos ensina é que esse precipício da incredulidade, ele não tira só o poder. Ele vai um pouco mais a fundo, ele vai caindo, ele vai trazendo mais prejuízos. E aí o texto vai nos ensinar que sem fé não há certeza, não há convicção. Sem fé não há certeza, não há convicção. Nós vamos observar aqui no texto da palavra do Senhor, em Marcos, capítulo 9, nós temos esse relato, que quando Jesus traz essa informação, a partir do versículo 21, diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Se o Senhor pode fazer alguma coisa. Ele não tem certeza que Jesus pode fazer alguma coisa. Sem fé, sem certeza, sem convicção. Aqui a ideia é de um pai que está desesperado. De um pai que já procurou ajuda em todos os lugares e não sabe mais o que fazer. Ele perdeu a esperança, ele perdeu a fé. E aí o fato dele ter levado o seu filho para os discípulos de Jesus e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, então ele perdeu a fé. Quando Jesus vem, ele diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa. Sem fé, sem certeza ou convicção. Então, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode? Se o Senhor pode? Que pedido é esse? Um pedido sem certeza, um pedido sem convicção, um pedido em que você não crê, que você não tem fé. Aqui a ideia é mais ou menos de vou tentar, vou ver se dá certo. Quem sabe? O desespero faz isso com as pessoas. Procuram, corre de um lado, corre do outro, para ver se consegue alguma coisa. Quem sabe? Eu vou pedir. Quem sabe? Mas Jesus não aceita isso. Se o Senhor pode. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós temos o precipício da incredulidade. Jesus responde: tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. E aqui nós temos algo fantástico que é mostrado dentro do texto. Ajuda-me na minha falta de fé. A fé, ela vem de Deus. Nós temos um grande problema nos nossos dias porque existe uma linha que defende o otimismo, que as pessoas têm que ser positiva, pensamento positivo. Então, é associado a palavra fé a esse tipo de comportamento. Quem é otimista, quem crê que as coisas vão dar certo, que as coisas vão funcionar, pensamento positivo, é porque é uma pessoa cheia de fé. Só que o texto vai mostrar que não é isso. Jesus mostra que sem fé não existe certeza, não existe convicção, não existe esperança. Então a pessoa aqui, ela é tomada pelo acaso, por uma situação de sorte
ou de azar, quem sabe eu dou sorte e meu filho venha a ser curado, eu descubro uma solução, alguma coisa. Aqui envolve mais o desespero. Mas aí Jesus cobra deles assim, não, mas se pode, tudo é possível para o que crê, você tem que ter fé. Jesus, ele traz essa ideia da fé ao coração dele, isso nasce uma esperança. Ele diz, eu creio. Imediatamente, o texto diz, imediatamente eu creio. E aí o texto diz assim, agora, me ajuda na minha falta de fé. É bem interessante essa expressão, porque a fé é dom de Deus, a fé vem de Deus. Essa fé que é colocada aqui, que os discípulos precisam ter, que o Pai precisa ter, essa fé é uma fé que procede de Deus, é uma fé que vem de Deus. E fé aqui não é você ficar colocando na sua cabeça, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer. De tanto você falar, você se convence. Então fé não é convencimento, não é você se convencer de alguma coisa. Fé é algo que tem que brotar dentro do seu coração de forma sobrenatural. A fé é algo que vem de Deus. É uma atitude que nasce no coração, dentro do interior do ser humano, que faz com que ele confie, que faz com que ele creia. Mas não é algo humano, não é algo que vem do ser humano, é algo que vem de Deus. Por isso que, de tempos em tempos, nós observamos no relato bíblico os discípulos clamarem, aumenta-nos a fé, porque a fé vem de Deus. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Senhor para poder ter fé. E aí, o texto vai nos mostrar a continuidade do relato, no versículo 25. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. E aí a incredulidade, né, ainda tomando conta do coração da multidão, Jesus repreende, o menino cai, e fala, eita, não expulsou não, fez foi matar o menino morreu. Essa queda aí bateu a cabeça, então na cabeça do povo ficou parecido que tinha morrido. E aí o versículo 27, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Tomando pela mão, ele ergueu e se levantou. Jesus curou, Jesus expulsou o espírito. Esse texto, irmãos, ele está muito próximo da nossa realidade, do que acontece nos nossos lares. Essa semana mesmo eu ouvi uma história de um pai que está desesperado. Alguém me procurou pedindo a minha ajuda para que eu pudesse aconselhar um menino, um rapaz, que há muitos anos não sai de casa. E depois de vários tratamentos, remédios, o pai agora está desesperado e o pai disse que vai vender tudo e vai levar esse menino para São Paulo, para um tratamento. Vai tentar, vai buscar alguma solução, algo que possa fazer para curar esse menino. Então, o que aconteceu com esse pai, acontece conosco também. Quantos pais que estão me ouvindo agora não têm mais fé, não têm mais esperança, não têm mais certeza que o seu filho pode mudar, que Cristo pode dar jeito no seu filho? Quantos que têm filhos drogados, que já perderam a esperança, já perderam a certeza, já perderam a convicção, já não creem, já não têm mais fé de que o filho possa se libertar das drogas?
Quantos pais que já evangelizaram, que já levaram os filhos na igreja e os corações dos filhos se tornaram cada vez mais duros? E tem muitos pais no seu íntimo que não conseguem mais ter certeza de que o filho possa se converter, possa entregar a vida para Cristo Jesus e a sua vida possa ser transformada. Quantos pais que estão na mesma realidade daquele pai relatado em Marcos capítulo 9, que o filho tem um problema, tem uma doença, tem algo terrível, e já procurou vários especialistas, já procuraram várias pessoas para ajudar, e já perdeu a esperança. Depois de tanto procurar, não sabe mais o que fazer. Perdeu a esperança de que haja jeito, que alguma coisa, alguma solução aconteça com esse menino. Então, o resultado disso, muitas vezes, é as pessoas buscarem, através do desespero, qualquer solução. Eu já vi pessoas pegando o menino e levando para uma rezadeira, para uma macumbeira, para ver se alguma coisa acontece. O desespero. As pessoas nem acreditam, nem confiam naquilo, mas o desespero é tão grande que qualquer coisa é válida. Eles procuram alguma coisa para que, quem sabe, possa dar um jeito, possa resolver o problema. Hoje, como Dia dos Pais, nós estamos citando o exemplo do pai e do filho, mas isso se aplica a qualquer coisa das nossas vidas. Há muito crente que perdeu a esperança. Olham para o futuro e não conseguem enxergar dias melhores. Que a situação que você está vivendo hoje, se você crer, se você confiar e se você entender as palavras de Jesus, tudo é possível para o que crê. Cristo pode transformar a sua vida, da sua família ou de qualquer coisa, porque tudo é possível. O que você precisa entender é que a fé você não encontra em qualquer lugar, em uma esquina, ou através de uma meditação, de um convencimento, de ficar lendo a Bíblia, de ficar orando. A fé vem de Deus. Então você precisa confiar em Deus, você precisa crer que você vai ter fé. Para que a gente possa ter fé, a gente precisa ter fé. A gente precisa crer, a gente precisa ter esperança. Se você entregou a sua vida para Cristo, se Cristo é o seu Senhor, é o seu Deus, confie, creia. E aí faça como esse pai. Eu creio, mas eu creio assim, fraco, creio com medo. E aí ele diz assim, ajuda-me nessa minha fé pequena, nessa minha fé falha. Ore dessa forma, peça a Deus dessa forma. Clame a Deus por fé. Peça a Deus para que Ele preencha o seu coração com fé. Porque se nós não crermos, nós acabamos entrando no precipício da incredulidade. E cada vez as coisas vão ficando piores. É nos tirado o poder. Depois é nos tirado a certeza, a convicção, a esperança das coisas. Isso vai complicando a vida de um servo de Deus. E nós vamos entrando em um precipício. A incredulidade vai nos destruindo aos poucos. E a terceira e última coisa que o texto nos ensina é que o precipício da incredulidade, sem fé, destrói a nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ler no versículo 28, a partir do versículo 28, que diz assim: Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração.
esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Aí alguém vai fazer o seguinte questionamento. Os irmãos sabem que eu estou aqui usando a versão nova de Almeida. Mas alguém vai falar assim, pastor, na minha Bíblia tem oração em jejum. Por que a nova de Almeida não tem essa informação? Eu vou trazer aqui a comparação dos textos. Todas as três versões, a corrigida, a revista atualizada de Almeida e a NVI, todas elas têm a palavra jejum. O texto diz assim, e disse-lhes, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A revista atualizada, que é uma versão que vem depois dessa, uma segunda edição, já coloca essa expressão, essa casta não pode sair senão por meio de oração, e coloca jejum entre colchete. E a NVI, ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, todas elas usam essa expressão jejum. Só que, a nova de Almeida, se nós formos para Mateus capítulo 17, versículo 21, ao falar sobre isso, diz assim, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. E aí nós temos o colchete novamente sendo colocado aqui nessa versão. Qual é o sentido? O que é que significa isso? Então, eu não sei se os irmãos vão conseguir ler esse texto aqui, mas a explicação é essa daqui, ó. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. O que acontece no texto, e aí nós temos essa divergência entre as versões, e essas palavras, versículos, muitas vezes entre colchetes, é que a Bíblia, ela leva em consideração os manuscritos mais antigos. Então nós temos dois manuscritos que são os mais antigos de todos, e aí o texto que é usado nas escrituras como original entende que o texto, quanto mais antigo, mais próximo ele está do original. Então, se foi esse texto que o Senhor Deus deixou para nós, então nós entendemos que ele é o mais digno e que precisa ser traduzido, e ele acaba sendo determinante na Bíblia, na Escritura. Por quê? O mais antigo, né, nós temos vários textos escritos, manuscritos ao longo dos séculos, mas todos eles, você não pode usar a quantidade, porque geralmente o manuscrito era copiado de um outro manuscrito. Então nós temos uma família de manuscritos que acabavam sendo idênticos àquele que ele copiou. Então, o importante não é a quantidade de manuscritos, mas o mais antigo deles. Porque deles é que são copiados os outros manuscritos. Então, só manuscritos mais recentes é que tem essa palavra jejum aí. Os mais antigos não têm. Mas não interfere em nada o entendimento e a compreensão do texto. O grande problema da palavra jejum é o que acontece nas igrejas pentecostais. Quando associa essa questão de possessão demoníaca, de expulsar demônios, a uma vida em que a pessoa vai ter que jejuar, vai ter que se dedicar para que, através do seu mérito, através do seu esforço, o demônio vai sair. Então, somente quem é dedicado, somente quem jejuma, quem faz isso é que vai ter
a capacidade de expulsar demônios. Essa é uma má interpretação e uma distorção. E aí essa palavra dentro do texto traz prejuízo. Porque não é esse o sentido. O sentido que Jesus traz ao texto é com relação à dependência de Deus. O precipício da incredulidade, ele faz com que a gente que está sem fé, a gente se afaste de Deus. Então, quando os discípulos perguntam, mas por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? O Senhor nos deu esse poder, o Senhor nos deu essa capacidade, a gente já expulsou outros demônios, e por que esse a gente não conseguiu expulsar? E aí o texto traz a ideia de que esse poder não é um poder definitivo, em que a pessoa recebe uma vez e pronto, ela tem pro resto da vida. Mas esse poder é um poder contínuo, um poder que está relacionado ao contato, à intimidade, à dependência de Deus. Então, Jesus deixa bem claro no texto que o problema dos discípulos era a incredulidade. Olha, vocês não estão tendo fé, vocês estão descrentes. E aí, quando nós pegamos essa informação de incredulidade e trazemos ao contexto, é que a gente consegue entender o sentido da oração. Porque a todo instante eles estão andando com Jesus. 3 dos discípulos tinham acabado de descer do monte, estavam lá e viram o que aconteceu, uma experiência espetacular, extraordinária, e o próprio Deus falando que aquele era o seu filho, e que eles deveriam ouvir. Então a palavra de Deus estava a todo instante sendo pregada, anunciada, tanto através do próprio Cristo falando, como das experiências e das atitudes, do comportamento de Cristo. Então os discípulos estavam a todo instante sendo alimentados pela palavra. Então, esta palavra fazia parte da vida deles. Mas o que é que Jesus cobrou deles? Diz, olha, eu vou dizer para vocês qual é o problema de vocês. O problema de vocês está na oração. Porque vocês têm ouvido a palavra, vocês têm tido esse contato, e mesmo assim vocês estão incrédulos, vocês estão tendo problemas com a fé. E para que isso venha a se resolver, vocês precisam do único meio de graça que nós temos, que é um meio de graça diferente, em que nós falamos com Deus. Porque os meios de graça, Deus fala conosco, Deus traz a nós. E o único meio de graça é quando nós falamos com Deus através da oração. Qual é a ideia disso? Os outros meios de graça, os discípulos já estavam tendo. Eles estavam com Cristo, eles estavam ouvindo a palavra, eles já estavam tendo esse privilégio. O que é que estava faltando aí? Para que haja essa intimidade, para que haja essa dependência, esse relacionamento com Deus? A oração. Se nós pegarmos alguns textos, a gente vai conseguir entender isso. Quando Jesus saía para o monte para orar, ele se isolava, ele buscava um lugar isolado, em vez dos discípulos orarem, eles dormiam. Jesus tinha vida de oração, Jesus tinha esse desejo, essa vontade, e fazia parte da sua vida a todo instante se isolar e buscar momentos para estar com o Pai, conversando com o Pai. Mas isso não era prática no meio dos discípulos. Os discípulos precisavam orar mais, precisavam desenvolver esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Então a incredulidade começa a tomar conta do nosso coração. O precipício traz a ideia do poder. A incredulidade anula o poder das nossas vidas. A incredulidade vai tirando da gente a esperança, vai tirando da gente a certeza e a convicção. A gente começa a ter dúvidas sobre as coisas, sobre o agir de Deus. E a incredulidade vai nos afastando de Deus. Aí é a ideia do precipício. Porque Deus é luz, e aí à medida que a gente vai se afastando de Deus, a gente vai se afundando nesse abismo da incredulidade, a gente vai perdendo o contato, a intimidade, a dependência. E aí Jesus diz, olha, para que vocês possam recuperar, para que vocês possam solucionar isso, oração. Que foi o que o Pai fez.
O pai, quando se colocou diante de Jesus, pedindo para que pudesse curar o seu filho, Jesus falou assim, mas você não está tendo fé. Ele ora. Eu creio, agora, Senhor, me ajude nessa falta de fé. O pai faz isso, e é devido a essa oração que o pai faz, é que Cristo expulsa o demônio do filho dele. E é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Vocês precisam orar, vocês precisam se envolver com o Senhor. Quanto mais oração, mais vocês receberão do Senhor esse poder de Deus sobre a vida de vocês. Quanto mais oração, mais vocês terão convicção, certeza, esperança no agir de Deus sobre a vida de vocês. Então, aqui nós temos, irmãos, a questão-chave para resolver esse problema da incredulidade das nossas vidas. E aqui eu quero concluir trazendo uma mensagem para que os irmãos possam refletir. Sem fé não há poder, e o resultado disso são filhos de Deus, discípulos de Cristo, medíocres. Tem pessoas que servem a Cristo, mas não conseguem experimentar, não conseguem ter experiência, não conseguem visualizar o poder de Deus, a ação de Deus sobre a sua vida e daqueles que estão à volta dele. Então, a consequência desse precipício da incredulidade, a falta de fé, faz com que nos tornemos filhos de Deus medíocres, fracos, pessoas que acabam tendo uma vida de grande sofrimento. Esse precipício da incredulidade tira de nós a certeza, a convicção, a esperança. E qual é o resultado disso? O desespero. Tem muito crente que está desesperado. Tem muito crente que está entrando em depressão. Tem muito crente que só chora, não consegue enxergar, não consegue ver a mão de Deus em meio às circunstâncias adversas, às crises, aos problemas. E aí o desespero, o precipício traz desespero. Então, nós temos o resultado, crentes medíocres, precipício. Crentes desesperados. E a terceira coisa, o terceiro resultado dessa incredulidade é que sem depender de Deus, sem ter intimidade com Deus, o que é que acontece com a gente? Esfriamento espiritual, fraqueza. Então nós passamos a ser medíocres, passamos a ser desesperados, e aí a gente fica fraco. A gente fica espiritualmente, há um esfriamento e uma sensação de que nem crente nós somos mais. Parece que nós abandonamos a Cristo, abandonamos a igreja, abandonamos a fé. Tudo isso faz parte desse precipício. Então, eu quero trazer essa mensagem para você nessa noite. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é essencial nas nossas vidas. E para que nós possamos ter fé, nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Nós precisamos pedir a Deus fé. Porque é pedindo a Deus é que Ele vai nos dar a fé. E essa fé tem que estar associada com esse relacionamento com Deus, com essa dependência de Deus. Os demônios saem, os demônios se submetem, os demônios são expulsos. Não é porque eu sou um crente, não é porque eu oro, porque eu jejum, porque eu busco a Deus. É por causa do meu relacionamento com Deus. O Senhor traz poder sobre os seus filhos. Faz com que nós, crentes, sejamos fervorosos, experimentemos de experiências, de coisas maravilhosas. Deus age, nós contemplamos o poder de Deus, tanto em nossas vidas como através das nossas vidas. E o que é que isso vai provocar em nós? Esperança. E não é à toa que a palavra de Deus tem vários versículos que diz assim:
traga à memória aquilo que pode trazer esperança. No momento em que nós servimos a Deus, no momento em que nós oramos, estamos na presença de Deus, nosso coração começa a se encher de fé. E quanto mais fé, mais esperança. Vem as crises, vem as adversidades, vem os problemas, mas a gente não se abala. Porque a gente olha para o futuro e entende que lá no futuro as coisas serão diferentes em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos ouvir agora um hino do nosso inário. Hino de número 92. A fé contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que dá promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Se criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós vamos encerrar com a oração. Eu gostaria de orar por você, de colocar a sua vida diante do Senhor. Eu gostaria de orar para que Deus possa colocar fé no seu coração. Essa é a chave para nós enfrentarmos essa crise, essa situação adversa que o nosso Deus nos colocou. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, nesse dia dos pais, nós, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor possa restaurar a fé, ó Deus, dos pais, os pais que muitas vezes não creem e nem confiam mais que seus filhos podem ser restaurados e transformados pela ação do Espírito Santo, pela ação de Cristo. Por isso, ó Deus, a nossa oração, ó Deus, nessa noite é que o Senhor possa trazer fé aos nossos corações. Uma fé que vem do Senhor. Uma fé que venha brotar dentro de nós, ó Deus, através da ação do Teu Espírito Santo. Para que possamos, ó Deus, ter a certeza e a convicção de que o Senhor é o nosso Deus. E de que o Senhor cuida de nós.
e de que o Senhor está conosco a cada momento das nossas vidas. Enche, ó Deus, os nossos corações de fé. Que nós, ó Deus, que somos como aquele pai que se coloca diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos fortaleça e nos dê fé. Que o Senhor possa mudar, ó Deus, os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, entender e compreender o propósito do Senhor sobre todas as coisas. Transforma, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações. E que nós, ó Deus, possamos sair desse precipício da incredulidade. E que possamos, ó Deus, crer, ter fé, para que os nossos corações se encham de esperança, para que possamos ser crentes cheios do poder do Senhor e para que possamos, ó Deus, ter um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas e nos dê uma semana debaixo da sua paz, para a glória dele.